Primeiramente, boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Sei que agora está depois do almoço, assim, mas vamos lá, vamos ter energia suficiente, porque eu acho que eu, assim, mais ou menos uns 30 dias atrás, o Arlindo me ligou, falou assim, olha, Arlindo, eu estou querendo fazer um evento justamente para afiliados, e assim, eu quero que seja um dos melhores eventos do mercado, e para isso eu preciso chamar gente foda para poder fazer isso. E eu estava numa posição que ele tinha acabado de fazer uma entrevista comigo para os afiliados dele, para poder ajudar a alcançar alguns resultados. Eu falei assim, poxa, vamos tentar te ajudar. Só que tudo que eu estava falando lá é tudo teoria que eu aplicava. Só que eu aplicava nos meus negócios, que já apareciam de 5 anos atrás, 2 anos atrás. Isso, em teoria, talvez podia ser que não funcionasse para esse novo mercado, que começa hoje, etc. E desde então eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma palestra muito foda para o Arlindo. E para isso, 30 dias atrás eu montei um case específico para a palestra. Assim, comecei totalmente do zero, não do zero, mas a conta do zero, conta de anúncio do zero, conta do Hotmart do zero, imagem do zero, tudo zero, para poder fazer uma coisa específica para cá. E eu trouxe hoje para mostrar para vocês e vou explicar detalhadamente. Assim, eu sou um cara que adora compartilhar esse tipo de coisa, mas não só compartilhar, eu fiz isso e eu usei 3 passos matadores. Não, isso não é coisinha para quem está querendo trabalhar com negócio. Eu trabalho com o Caio, lá na editora. E assim, a gente tem uma cultura muito de fazer a coisa muito grande. Muito grande. A gente não quer, vamos montar uma coisinha aqui para fazer 100 mil reais por mês, ou para faturar 1 milhão. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer um negócio muito maior. Então a gente tem um propósito muito grande. Hoje lá na editora tem 9 pessoas que trabalham junto com a gente. A gente tem uma equipe muito, muito legal. Tem o Caio, o Fábio, enfim, tem muita gente muito foda trabalhando com a gente. E isso é uma das coisas que não deixa o nosso nível cair, porque eu nem fudendo sou o melhor daqui. Não sou. Todo mundo que está aqui é muito foda, E os caras lá não são mais braço. Já vi muita gente conversando sobre o mercado, vamos criar uma empresa para ter mais braço. Se hoje eu faturo 5 mil reais, então se eu colocar mais uma pessoa, eu faturo 10 mil. Isso parece ser um pouco óbvio, mas não necessariamente isso acontece. Porque se você contrata um assistente, uma outra pessoa para poder trabalhar contigo, é só mais um braço. Você coloca a lista de tarefas e essa pessoa pode executar. Na nossa empresa hoje a gente tem mentes pensantes. Hoje, quando a gente está aqui fazendo a palestra, etc., não necessariamente porque hoje é sábado, mas se fosse qualquer dia da semana, todo mundo estaria pensando nos próprios negócios e tomando decisões todos os dias. Isso não depende de mim, não depende do Caio, não depende de ninguém. Todo mundo lá dentro consegue tomar decisões e passar para o próximo nível, porque a gente talvez nem está pensando uma coisa e os caras lá já estão 3 vezes na nossa frente. Então, trabalhar com uma equipe muito boa faz a gente ficar incomodado com coisa pequena, porque coisa pequena é chata. A gente está aqui não é para fazer coisa pequena. Se você hoje está pensando, o Caio no último palestra dos segredos da audiência, falou assim, cara, você pode pensar muito maior do que você imagina que você consegue pensar. E pensar grande não te deixa acomodado. E, assim, quando eu falei isso com o Caio, a gente estava conversando, poxa, se a gente quer conversar com afiliados que querem ser profissionais, a gente tem que atacar diretamente no maior problema que existe no mercado de afiliados hoje. E assim, o que vocês acham, necessariamente, que é o fator que mais mata afiliados profissionais hoje no mercado? E aí eu fui descobrir uma coisa que é o seguinte: imagina, você tem muita gente fazendo coisas parecidas, com passos executados, certinhos e etc. Por que todo mundo não dá certo? Porque em teoria, se todo mundo seguisse passos e executasse, todo mundo ia dar certo. Era só criar um produto, executar todos os passos direitinho, porque já teve gente que pensou nisso, então você não precisa reinventar a roda. Só que quase 99% do mercado quebra. Inicia, chega lá, está empolgado, dá 2 meses e acaba. E sabe qual que é o maior problema? E eu podia falar com vocês, é por conta do dinheiro, é por conta de estar sem motivação, mas sabe o que é mesmo? É uma coisinha que eu queria que vocês repetissem para mim. Toda vez que você não consegue fazer uma coisa que você já tinha planejado, criou um plano de ação e não conseguiu executar, você começa a fazer o seguinte: olha, eu não consegui executar por conta disso. E sabe o que é isso? É uma historinha que você conta na sua cabeça. A todo momento você cria histórias para justificar e para se tornar mais aceitável o erro ou o não batimento da meta que você queria. E o tempo todo você cria essas historinhas. E sabe o que chama essa historinha? Chama desculpinha. O tempo todo você está lá assim, nossa, eu fiz isso, foi porque ontem eu tive que ralar até 3 horas da manhã, não deu tempo de fazer tal coisa. Isso é desculpinha, você sabe que é desculpinha. Você chega lá, no outro dia já devia ter batido a sua meta, eu queria bater 10 mil reais no mês. E por que
você não fez? Ah, porque eu não contratei tal coisa, porque eu não ganhei. Tudo desculpinha. Então eu queria fazer uma coisa com vocês, o seguinte: toda vez que vocês lembrarem e pensarem que estão dando alguma desculpinha, eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Porque isso aqui chama coragem. O tempo todo que vocês estiverem fazendo, eu não consegui bater minha meta, é tudo desculpinha sua. Então todo mundo faz assim pra mim, por favor. Isso é desculpinha, velho. Se você não conseguir bater sua meta, eu quero bater 100 milhões por mês. Por que você não fez isso até agora? Não, porque... Não, desculpa, cara. É tudo desculpa. Hoje tem gente aqui pensando, sentado numa mesa com mais 3 pessoas, falando assim, olha, vamos criar um banco? Quanto que a gente vai precisar? 100 milhões de reais. Não, beleza. Amanhã a gente faz. Não precisa contratar 4 mil pessoas? Beleza, vamos fazer. E o que esses caras estão fazendo e você hoje não está fazendo? Desculpinha. Olha lá, desculpinha. Tudo desculpinha. E você tem que ficar incomodado com isso o tempo todo. Porque se você não ficar incomodado, você fica acomodado. E a gente sabe que ficar acomodado não é o que eu quero, não é o que vocês querem. Se vocês quisessem isso, é bem provável que vocês não estariam aqui no Afiliado Summit, que é um evento para trazer as pessoas para o próximo nível. Então vamos conversar e vamos saber disso, como que a gente executa. No entanto, apesar das desculpinhas, existem 2 coisas que, além das desculpinhas, matam muitos afiliados. A primeira delas se chama ansiedade. Quem hoje vai sair do evento aqui e quer faturar 100 mil reais até semana que vem? Porra, velho, tipo assim, todo mundo quer fazer isso. Só que a maioria dos caras, eles ficam tão ansiosos para isso acontecer, que eles executam o primeiro passo e eles veem que eles não bateram 10 mil reais, porque a meta é de 100, né? Então, no terceiro dia, se eles não bateram 10 mil, eles falam, fudeu, não consegui chegar onde eu queria. E agora? Fudeu, não vou conseguir fazer mais nada. Isso é um problema. E é um problema tão grande, você pode perceber e for analisar estatisticamente quem são os afiliados que deram errado, todos eles têm a mesma coisa, ansiedade, não consegue controlar isso e não consegue traçar todos os passos. Lembra, negócio de afiliados são pequenos passos na direção certa, você nunca vai dar um passo muito grande. Todo mundo fala assim, qual foi o pulo do gato? Todo mundo chega perguntando para mim, olha, qual que é o pulo do gato para vender tal produto? Não existe pulo do gato. Quando você for analisar, tem todo um processo de crescimento até chegar no pico. Só que todo mundo analisa só o pico. O Caio ou o Jonathan Taioba chegou simplesmente e estourou. Não, cara, os caras ralam muito tempo. E fazer isso é ingenuidade. E quem está fazendo isso aqui hoje, como empresário, ser ingênuo, é literalmente burrice. Não cometa esse erro, porque isso pode quebrar qualquer negócio. O segundo ponto é a falta de norte. A falta de norte, quando você não sabe o que fazer, não adianta. Você pode ter motivação, você pode querer executar tudo. Se você não souber para onde você quer chegar, da forma como você quer chegar, com passos específicos, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso você pode ter certeza. E no mercado de afiliados, principalmente para quem trabalha com tráfego pago, a falta desse norte, principalmente, destrói negócios de 30 mil reais, 40 mil reais. E eu pensei assim, olha, o Arlindo quer que eu faça uma palestra. Então vamos contar como que direciona esse norte, mas não vamos contar, cria um negócio, bota 10 mil reais, não. Vamos fazer uma coisa foda? Então como que a gente faz isso? Vamos criar um case. E para isso, no dia 15/2, que foi quando o Arlindo tinha me falado, né? Vamos começar, eu falei, beleza, vou fazer um case de 26 dias para provar um método que eu vou ensinar agora, para traçar esse norte na sua jornada como afiliado para começar a vender seus próprios produtos. Esse case foi dividido entre 27 dias, e nesses 27 dias deu um faturamento de 54 mil reais, com 29 mil reais de comissões, com 551 registros de compra, e 11.823 reais investidos em ads. O lucro total foi de 18 mil reais, com um ROI de 144,47%. Esses números são desatualizados, porque eu peguei ontem. Esse número, eu acho que, se não me engano, já bateu 32 mil reais. Mas, assim, esse detalhe do ROI, tem muita gente que calcula ROI errado, né? Como é que você faz para calcular ROI? A fórmula do ROI é o seguinte: o tanto que você faturou, dividido pela quantidade que você investiu, menos 1. Porque se você for analisar, o ROI que a maioria da galera tenta calcular, daria 244%, mas não é assim, porque é o retorno sobre o investimento que você coloca. Então, se você coloca R$1, nesse caso, volta 1,44. Esse cálculo do ROI tem que ficar muito claro. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o método que eu usei para poder construir isso. E a primeira forma para poder construir um negócio como afiliado dessa forma é estudo de avatar. Quanto tempo vocês gastam para analisar o avatar de vocês? É bem provável que na última palestra ou no último evento que vocês foram, falam assim, olha, tem que estudar avatar. E todo mundo sabe que precisa estudar avatar. Ninguém aqui é ingênuo de saber que isso não precisa. Mas quanto tempo você gasta efetivamente fazendo isso? Muita gente gasta 3, 4 horas. Vou sentar ali, eu vou ter foco, produtividade, 3, 4 horas e executa.
Lá na editora a gente criou uma política que a gente foi para um sítio, a gente ficou 2 ou 3 dias, se não me engano, trabalhando exclusivamente em análise de avatar. A gente não fez página de venda, não fez absolutamente nada. Exclusivamente estudo de avatar. Estudo de avatar, gente, não é saber qual que é a idade, onde o cara mora, não é isso. Isso é besteirinha, sabe? Isso é coisa de gente ingênua. Para trabalhar, para descobrir o que seu avatar faz, você precisa entrar na vida dele, saber exatamente como ele se comporta, por onde ele passa, todos os detalhes. Só que, assim, todo mundo analisa o avatar pensando em você que é a empresa. Eu tenho uma empresa, eu preciso avaliar o meu avatar. Então, o que é o meu avatar para mim, como empresa? É o cara que ganha 10 mil reais por mês, que tem as características que eu quero. Mas isso era um pensamento de marketing da década de 80. Hoje em dia, os trabalhadores de marketing, pessoas e profissionais desse tipo de ramo, eles trabalham com design thinking de serviço. O que é o design thinking? É você trabalhar na cabeça do seu usuário, no user experience, que é trabalhar com o que o cara quer, o que ele pensa, o que ele te pede. Porque se você trabalhar como um olhar de empresa, você não consegue entrar na cabeça dele. Você não sabe quais são os problemas que ele tem, você não sabe por onde ele passa, você sabe só aquelas características que são importantes para o seu produto. Só que trabalhar com isso, literalmente, não chega a lugar nenhum. Mas como que a gente faz para analisar o avatar? Olha, mais do que responder perguntas, aliás, mais do que ter as respostas, de quem que é o avatar, são quais são as perguntas-chaves. Gente, vocês podem ter todas as respostas do mundo. Se a pergunta estiver errada, sua questão acabou, você errou, você perdeu dinheiro, seu negócio vai falir. Simplesmente você fez a pergunta errada. Só que, poxa, quais são as perguntas certas para fazer? Beleza, vamos lá. Eu separei milhares de perguntas aqui. Eu não quero ficar falando uma por uma aqui, eu quero só mesmo deixar listado, depois vocês podem pegar, mas eu vou rapidamente falar de algumas delas. Isso é baseado no mapa de empatia. O mapa de empatia é uma metodologia de marketing já usada há alguns anos, e ela tenta entrar em o que o cara vê. E aí, como que é o mundo que ele vive, quais são as pessoas que rodeiam ele, como são os amigos dele. No segundo ponto, é o que ele ouve, quais são as pessoas que realmente influenciam decisões que ele toma, quais são as pessoas importantes na vida dele, o que ele sente, quais são algumas ideias importantes que ele pensa e não fala para ninguém, como ele sente em relação com a vida, o que ele fala e faz, o que é comum ele falar. Isso aqui, gente, isso aqui é um detalhe muito, muito peculiar. Se você está fazendo copy, planejando o que você vai dizer para o seu avatar, tem um detalhe extremamente importante. Quem fala em ganhar dinheiro na internet? Muita gente. Você olha lá no Google, tem muita gente pesquisando sobre o assunto. Alguém já viu alguém falando assim, como ganhar grana na internet? Às vezes, pouca gente escutou, né? Mas, nessa análise de avatar que a gente ficou 3 dias relutando e entrando na mente do cara, pensando, a gente teve muito tempo para pensar, gente. Muito tempo para pensar. E a gente conseguiu avaliar coisas que eles falavam pra gente. Sabe como que a gente fez isso? A gente fez entrevista em vídeo com os avatares. A gente pegou análise do produto, mais de mil respostas ditas pelos próprios usuários. E nesse ponto, entra uma coisa extremamente importante. Não sou eu que estou dizendo o que o avatar quer. É ele que está dizendo o que ele quer. E às vezes a minha ideia é isso mesmo. O cara quer ganhar dinheiro. E foi confirmado, sim, em várias análises de avatar que a gente fez. Só que o detalhe não é isso. O detalhe é que o avatar nosso, ele fala, eu quero ganhar grana. Eu quero ganhar renda extra. É tudo a mesma coisa? Pode ser. Mas você tem que falar na linguagem que o cara fala. Falar na sua linguagem é na sua empresa, quando você conversa com os seus funcionários, as pessoas que trabalham junto contigo. Mas falar exatamente o que o seu usuário fala e o que ele quer, isso aqui é importante. E na hora de fazer copy, você não vai colocar como ganhar dinheiro em casa. Não, é como ganhar grana, porque é isso que ele quer. Você vai entregar uma coisa que ele não vai comprar. Quem já leu o livro Spin Selling aqui? Então de bobeira, hein, galera? Seguinte, o Spin Selling é o maior livro, a maior pesquisa sobre vendas já feita na história. Ele gastou $5 milhões avaliando, se eu não me engano, cerca de 80 empresas de capital aberto, etc., que vendiam produtos, impressoras, coisas de grande porte. E eles avaliaram várias coisas, e eles separaram 2 itens. Quando você vai oferecer um produto, ele tem 3 coisas, que na verdade anteriormente era assim. Você tem características e você tem benefícios, certo? Todo mundo está alinhado com isso? Só que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existem só essas 2 separações, existem 3. Características, vantagens e benefícios. O que são as vantagens?
As vantagens são tudo que as características do seu produto entrega para o seu usuário. E aí isso é o que você coloca. Por exemplo, o meu computador consegue fazer isso, isso, aquilo. Sabe o que é realmente benefício? Benefício é quando o seu usuário fala o seguinte: olha, eu preciso de um computador que me deixe fazer apresentações numa palestra que eu vou precisar para tal dia. Isso é um benefício, porque é isso que o seu usuário pediu. E na hora de avaliar produtos de ticket alto, qualquer tipo de avaliação, é sempre isso que ele vai levar em consideração. Ele não vai levar em consideração se ele acha que o seu computador é bonito, ele pode ficar em cima da mesa. O que ele precisa é outra coisa. E você só consegue fazer isso quando ele faz a intenção de compra. Ele, eu preciso de um computador para fazer a apresentação. Se o computador tiver mais 10 itens, ele consegue nem perceber isso de valor no seu produto. Como que a Apple faz isso? A Apple, literalmente, entrega exatamente o que os caras precisam. O Android, qualquer outro smartphone feito pela Samsung, tem lá todas as características, processador cabuloso. Cara, eu só preciso de um computador, de um celular que não trave. Quem tem iPhone que trava aí? Não tem. Só que a outra galera não pensa nisso, que eles só pensam em características e benefícios. Mas na verdade o que faz diferença são as características, as vantagens que são importantes, mas no final das contas o que vale são os benefícios. E como que você faz para pegar exatamente quais são os benefícios? Na pesquisa, na análise de avatar. Na hora que você for fazer isso, tenta fazer uma pesquisa com o seu mercado, coloca para eles falarem. O que você quer com um produto de inglês do Jerry, por exemplo? Deixa o cara falar. Ele vai descrever. Eu quero um produto de emagrecer. Deixa o cara falar. Porque literalmente ele vai te dar as palavras que ele usa para descrever o que ele precisa. E nessa análise de avatar, tem o que ele faz, como que ele costuma agir, quais são os hobbies que ele tem, o que ele gosta de falar, quais são as suas dores, do que ele tem medo, o que ele se frustra, o que tem atrapalhado ele a ter resultados, o que ele gostaria de mudar na vida dele. Depois tem as necessidades. O que é sucesso para uma pessoa? Sucesso, para mim, é conseguir bater minha meta. Só que para você, sucesso é outra coisa, porque sucesso são etapas. Você inicia uma etapa e conclui. Isso é sucesso. Quando você detalha exatamente o que é sucesso, no final das contas você consegue entregar exatamente o que ele precisa. Outras perguntas interessantes são: que tipo de coisa que ele precisa para se sentir melhor? Onde ele quer chegar? O que ele tem feito para ser feliz? O que acabaria com as dores dele? Só que assim, isso era um método pronto. E, na verdade, quando a gente trabalha com um mercado novo, cheio de incertezas como o nosso, a gente precisa acrescentar coisas que ninguém utilizou até agora. Isso, o mapa de empatia, ele foi trabalhado 10, 15 anos atrás. E para o nosso mercado tem coisas que ninguém fala. E assim, eu resolvi trazer algumas coisas que eu pergunto para o meu avatar que é bem provável que ninguém faça. O que ele deseja e o que ele não deseja. Isso é importante. Como ele se sente, como ele deseja se sentir. Como ele se comporta, quais são as crenças dele, como é que é o dia inteiro do avatar, como é que ele acorda? Ele acorda às 6 horas da manhã, ele acorda às 7, ele acorda às 5 horas da manhã e toma um banho gelado, o que ele faz? E uma das coisas que eu mais gosto, essa é o fio, esse aqui é o, sabe, esse aqui é importante. Quais são as mentiras que ele conta para si mesmo? O que ele, eu não consigo passar em uma prova, eu não consigo falar inglês, eu não consigo emagrecer. Quais são as mentiras que ele conta? Sabe que quando eu falei de desculpinha? Essas desculpinhas são quando você conta histórias para si mesmo para não conseguir alcançar o sucesso, que é uma etapa que você delimita para conseguir atingir alguma coisa. Quando você consegue pegar essas mentiras, você consegue bater de frente com ele. E ele vê, velho, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo fazer isso por conta de quê? Desculpinha. Segundo ponto, quais são as mentiras que ele conta para a família dele? Se um cara quer passar no vestibular, ele fala o seguinte: mãe, eu estou estudando, no final do ano eu vou fazer o Enem e eu vou passar. Só que na verdade, sabe o que ele está fazendo? Está sentado lá jogando um joguinho, está fazendo outra coisa, está saindo à noite, está indo para balada, etc. Só que ele conta para a família dele que está tudo perfeito. E aí chega na reunião de família, todo mundo conversando: nossa, meu filho é super aplicado, ele faz isso, ele faz aquilo, está estudando todos os dias, ele vai no cursinho. Mas na verdade o cara está só fazendo outras coisas, nada relacionado ao vestibular, que é a coisa que ele precisa fazer. E no final das contas, quem está pagando o cursinho dele? Não é o cara. O cara tem 17, 18 anos. Isso ele não faz. Quem faz isso são os pais deles. E assim, quando a gente terminou de fazer essa primeira etapa, a gente começar a entrar na fase de compra de dados. Você tem algumas formas de comprar dados para você. Se você está começando do zero completamente, você não tem como pegar informação privilegiada de ninguém. Só que se você tem um produtor, alguma pessoa que trabalha com isso há algum tempo, você já consegue pegar mais informações sobre o seu avatar. Começar do zero é burrice.
falta de inteligência de business, de querer fazer as coisas mais rápido e já dar um passo que uma pessoa já deu. A segunda forma de comprar dados é você indo no mercado e confirmando as suas hipóteses. Quando a gente fez lá na primeira etapa de fazer as perguntas para achar as respostas certas, a gente não conseguiu confirmar que tudo que a gente respondeu é válido. Vocês concordam comigo? Ainda precisa de um período de testes. E agora que começa o período de testes, a gente vai confirmar que tudo isso que a gente está traçando é realmente certo, está alinhado com o nosso avatar e no final das contas a gente vai vender. Por que essa fase aqui é importante? 3 meses, 1 mês depois do início da sua campanha como afiliado, muitos afiliados, quase 50% da galera, começa uma campanha, vende bem, só que dá 20, 30 dias, as vendas caíram. E aí agora, onde está o problema? Ninguém sabe onde está o problema. Sabe por quê? Eles não começaram respondendo mini perguntas que eles precisam para chegar a uma conclusão maior. Essa conclusão maior, ela é o que vai direcionar o seu negócio. Fazendo isso aqui que eu vou explicar agora, vai chegar daqui a 1 mês, você vai ter 2 respostas. Uma, você vai ter alcançado quais são todas as dores do seu avatar, passado por todos os processos que ele precisa, quais são as necessidades dele, tudo que eu falei para vocês no Spin Selling, ou você vai descobrir que o seu produto não vende. E aí não compensa, realmente. Mas essa é a conclusão. Em 1 mês não tem outra conclusão. Eu preciso de mais 1 mês de teste. Não precisa. Esse processo inteiro já acabou, porque você já chegou à conclusão. Mas para chegar a alguma conclusão, você precisa executar os testes de maneira isolada. Então, vamos começar esse processo da compra de dados. O que a gente precisa de prerrogativa? Que eu tenho que partir desse princípio. Primeira coisa, você já tem que saber segmentar público. Eu não vou falar sobre isso aqui na palestra. Segundo ponto, vocês vão precisar de budget. Budget é capital para investir na campanha de vocês. Sem isso aqui, não adianta começar a conversa, não precisa passar para o próximo passo. E o terceiro ponto é o estudo de avatar pronto. Porque sem isso aqui a gente vai perder tanto dinheiro quanto a gente gastaria passando um ano inteiro estudando avatar. Então gasta seus 3 dias lá estudando avatar e não aquelas 3 horinhas que muita gente recomenda, etc. Gasta 3 dias. Passa 3 dias imerso no seu avatar para entender exatamente o que ele precisa. E em que a gente está embasado? Primeira coisa, o algoritmo do Facebook. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém entende de games aqui, de futebol, Playstation, esse tipo de coisa? Sim, né? Todo mundo que joga esse tipo de coisa, quando começa a jogar no videogame, tem lá, automático. Você pode pegar o Barcelona, o Cruzeiro, e colocar o seu time no automático. Com 3 atacantes, tudo certinho, pronto. Você só precisa jogar. O que vocês acham que um cara que é campeão brasileiro de futebol no Playstation, por exemplo, ele usa? Será que ele usa automático? Acho que não. Sabe por quê? Ele já consegue controlar algumas variáveis, ele já entende como é que isso tudo funciona. No Facebook é a mesma coisa. A gente tem um algoritmo por trás que ele fala o seguinte: faz a sua campanha e deixa que eu otimizo. Só que, gente, se a gente quer atingir um nível melhor, vamos pensar que o Facebook não consegue entregar isso de maneira perfeita pra gente? E para ser sincero, ele não consegue entregar. Como ele é um algoritmo e ele pensa para um mercado gigantesco, no final das contas ele não vai conseguir te entregar exatamente o que você precisa. Então, em alguns pontos aqui, a gente vai começar a burlar um pouquinho esse algoritmo para a gente conseguir ter os nossos testes sendo validados estatisticamente. Esse segundo ponto de ser estatisticamente válidos é justamente baseado em teorias, já tipo milhares de anos estatisticamente válidas, que a conclusão quando você terminar os testes, você vai ter uma conclusão precisa de falar isso é isso e isso não é isso. E aí a gente começa. Quais são os objetivos nossos? Primeira coisa, ter a conclusão firme do avatar. Daqui a 1 mês a gente não pode chegar sem nenhuma conclusão. Ou a gente vende, ou a gente não vende. Se a gente vender, escala. Bota 10, 15 mil reais por dia e deixa o pau quebrar. Segunda coisa, ceteris paribus. Ceteris paribus é uma expressão em latim, usada muito por economistas, que é o seguinte: todo o resto tem que ser mantido constante. Gente, fazer teste com 7, 8 coisas ao mesmo tempo, você não está testando nada. A não ser que existam 7 testes isolados para cada variável, só que fazer teste assim é muito caro. E não é inteligente fazer isso. Gastar budget com testes que não estão completamente isolados, ceteris paribus, não rola. E o segundo ponto nosso, o teste estatisticamente válido, a gente vai usar uma fórmula estatística para calcular qual que é a nossa amostra suficiente para começar a fazer teste. Segundo essa fórmula aqui, no produto que eu estava testando, eu vou precisar exatamente de uma amostra de 6 mil pessoas. Quem quiser acessar isso daí para poder calcular a sua amostra, pode clicar nesse link aqui, depois vocês conseguem pegar isso na palestra. Então
vamos lá, vamos começar a executar os testes para a gente conseguir chegar numa conclusão válida. Primeira coisa, hipóteses. Pessoal, é o seguinte, quando vocês testam uma coisa, vocês vão fazer o seguinte, quero botar um botão vermelho, quero botar um botão azul, quero colocar uma imagem desse tipo. Qual que é a questão aqui, né? Qual é o cerne da coisa? E quando... Não tá dando para ler, né, galera? Enfim, quando você está usando hipóteses, você precisa garantir que a sua hipótese é válida. O que é uma hipótese? Você precisa fazer o seguinte, olha, eu entendo, segundo a minha análise de avatar, que o meu avatar ele precisa de uma aula de como aprender mais rápido. É isso que eu compreendo do meu avatar, segundo a análise inteira. Então, para eu confirmar isso daqui, eu preciso responder. Literalmente, eu criei essa planilha, eu até vou deixar disponibilizado, que é o seguinte, qual que é a primeira hipótese? Os estudantes estudam de maneira errada. Qual que vai ser o título que eu vou colocar no anúncio? E eu até queria discutir um pouquinho disso, que é o seguinte, o que vocês acham que é a primeira coisa que vocês precisam testar durante a criação de um anúncio? Imagem é um dos fatores mais importantes e que faz mais diferença no mercado. Isso pode fazer o seu CTR sair de 1% e subir para 5% e sua conversão quase dobrar. Sabe qual que é o problema disso? A imagem, ela não chega à conclusão, não tem uma conclusão muito específica. E o problema disso você testa 80 imagens com 80 coisas diferentes e você não consegue chegar numa conclusão de falar o que eu estou falando aqui. O primeiro item que vocês têm que utilizar para poder fazer teste é o título. Sabe por quê? Lembra da análise de avatar? Você não começa a falar o seguinte, o que a pessoa quer? Lembra da necessidade explícita que eu falei para vocês? O que a pessoa do outro lado quer literalmente? Eu podia querer um telefone que faz N coisas, mas eu preciso de um celular que não trava. O que você vai entregar? Celular que não trava. Porque é isso que a pessoa quer. Independente do restante das coisas, o resto tem que ser mantido constante. E eu estou partindo de um princípio aqui, que o restante do seu anúncio está pronto. Você vai colocar características mais gerais. Por exemplo, se você vende um produto de emagrecer, bota uma pessoa emagrecendo, uma imagem que tem que ser quase que completamente neutra, e a parte de cima do seu anúncio, o Ad Text, né, ele tem que ser neutro também. Porque essa é uma fase que a gente quer validar o quê? O que as pessoas do outro lado querem receber. E a primeira coisa que a gente vai usar nesse primeiro teste, como KPI de resultado, vai ser o CTR. E por que a gente está usando isso daqui? Lembra do teste que tem que ser estatisticamente válido? A gente vai mostrar as nossas hipóteses para 6 mil pessoas cada um desse título de anúncio, 6 mil pessoas no mínimo, para a gente provar exatamente o que as pessoas querem. No caso aqui, que eu criei a planilha, a hipótese os estudantes estudam de maneira errada, logo o título do anúncio vai ser 80% dos alunos estudam de maneira errada. E aí, eu criei uma forma da gente se obrigar a validar a hipótese. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, estudante estudando de maneira errada. Próximo. Não é muito fácil? Você não consegue se burlar, criar mentiras? Às vezes eu podia colocar aqui, os estudantes estudam de maneira que deixa eles cansados. Mas, na verdade, é a mesma hipótese. O cara não está estudando errado? Se ele está estudando e está ficando cansado, não é a mesma coisa? O que eu criei? Tem uma terceira coluna que fala o seguinte, se essa hipótese ganhar, qual é a conclusão que você acaba de chegar? E você tem que ficar respondendo isso. Olha, se a minha primeira hipótese ganhar, os alunos acreditam que estudam de maneira errada e por isso eles não gostam de estudar ou não têm êxito nos estudos. Isso é fácil, vai criando vários. Conforme a quantidade de budget que você vai ter, você vai colocando mais hipóteses. Mas lembra, as suas hipóteses elas não estão... eu acabei de chegar aqui no produto de emagrecer, vou ver se a galera quer aprender a emagrecer, que é um método definitivo. Não, você fez uma análise de avatar de 3 dias, gastou seu tempo, passou por todo esse processo e aí chegou na parte das hipóteses. As hipóteses elas têm que estar de maneira extremamente claras. E, gente, se obriga a responder por que essa hipótese é realmente válida. Tem vários outros exemplos aqui, existe um segredo que todos os alunos não sabem, que são aprovados. Aí tem lá, descubra o segredo fundamental dos alunos que são aprovados no Enem. Enfim, conclua essa etapa, porque essa etapa é extremamente importante. Primeiro, KPI. KPI é o fator que a gente vai utilizar para definir quem que vai ganhar ou não vai ganhar. Depois desse passo, o segundo passo que a gente tem que testar, agora é a imagem, né, galera? Não. Sabe por que não? A imagem ainda continua te entregando respostas de hipóteses muito abertas. Então você não pode passar por esse processo. Mas o Arley, se eu cheguei na conclusão de que os alunos eles estudam de maneira errada, é só colocar um aluno aqui estudando de maneira errada. Você concorda comigo? Não. Por que não? Porque se você colocar essa imagem, você já vai estar validando de que é essa a dor necessária que o cara tem. Mas aí a gente vai entrar no segundo ponto. O segundo ponto são os textos acima dos anúncios. Quem
Quem usa Facebook todos os dias sabe que quando uma matéria sai no jornal ou qualquer coisa desse tipo, sai a matéria, a imagem, o título do anúncio, a descrição do anúncio, e em cima, quando uma pessoa compartilha, ela tenta fazer um tipo de resumo. Por exemplo, se você for compartilhar alguma coisa hoje sobre Facebook Ads, esses dias lançaram uma atualização aí do Lead Generator, enfim, vou colocar lá. E aí eu falo o seguinte, galera, o Lead Generator já está ativo no Facebook, já tem isso, isso, aquilo. Eu tento resumir para os usuários não clicarem em coisas que eles não se interessam nisso. Todo mundo faz isso o tempo todo. Ninguém fica clicando em notícias o tempo todo. Hoje quem acessa todo dia Exame, por exemplo, por que a gente faz isso? A galera vai no próprio Facebook e vê as notícias da Exame passando. Aí um amigo seu comenta, não, velho, Lula foi preso. E estava lá assim, o Lula tem isso e aquilo. Você vai acabar clicando, porque a pessoa já te resumiu e você quer saber mais sobre aquele assunto. Então isso acaba segmentando melhor e tendo a intenção do usuário depois muito melhor. Então nesse segundo ponto a gente vai começar a fazer as perguntas. Como ninguém leu o Spincelli, eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão das perguntas explícitas. É o seguinte, quando alguém faz uma pergunta para você, ela fala o seguinte, olha, você tem tal problema? Quando você tem esse problema, você responde sim, inconscientemente na sua cabeça. Só que o problema a gente fez uma análise de avatar. Quem fizer uma análise de avatar e achar 3 dores, aí já começou errado. Quem começar a fazer uma análise de avatar e ter uma lista interminável de dores que você acha que o seu usuário tem, você já começou a validar algumas coisinhas de maneira um pouco mais exata. E nesse ponto, a gente vai validar se todas essas perguntas e todas as dores que a gente definiu como importantes para o seu avatar realmente está certo. E nesse ponto, a gente vai começar a perguntar para a pessoa, olha, você sente que não aprende o quanto deveria durante seus estudos? Sente dificuldades para se concentrar? Essas são as perguntas que você vai fazer. Só que, na verdade, isso aqui é só um anúncio. Você vai fazer 10, 15 anúncios com dores separadas para você saber exatamente quais são as dores mais importantes do seu usuário. E sabe o que você vai considerar aqui? CTR total. O que é CTR total? Tem 2 tipos de CTR. Tem o CTR normal no link, que as pessoas entram no negócio, ela clica no link. E tem o CTR total, que são as pessoas que curtem, são as pessoas que compartilham, são as pessoas que comentam, são pessoas que fazem várias coisas durante seu anúncio. E nesse CTR total é onde você vai avaliar que tem mais pessoas que sofrem do mesmo problema. Vocês entenderam? Imagina o seguinte, olha, você tem alguma dificuldade para palestrar, você tem dificuldades de fazer café, você tem dificuldade de fazer alguma coisa, às vezes o seu amigo mais próximo tem a mesma dificuldade, o que você faz? Chega lá e marca seu amigo, porque você sabe que ele tem o mesmo problema. Na hora que o seu anúncio estiver rodando para 6 mil pessoas individualmente, novamente, você vai conseguir saber exatamente qual que é as dores que você definiu e quais delas são realmente importantes. E a partir disso a gente vai parar de trabalhar com CTR. Nesse caso aqui, eu acho que eu coloquei até 2 imagens. Não, coloquei uma só. Esse aqui foi o exemplo do anúncio que eu fiz em fevereiro agora. E aí passa por todo esse processo, né? Tinham mais ou menos uns 12 ou 13 anúncios, fazendo perguntas diferentes para os usuários, para entender exatamente quais seriam essas dores. Depois que você validou isso, é hora da gente começar a trabalhar na conexão. O que é conexão? Uma pessoa, quando ela vê uma pessoa palestrando no palco, uma pessoa simplesmente com o carro que ela quer, ela se identifica, porque ela quer estar lá. Às vezes muita gente quer estar aqui também palestrando. Às vezes tem muita gente que quer ter o mesmo carro que outra pessoa tem. E isso rola uma conexão entre as pessoas. Quando você vê uma imagem do seu próprio sucesso, que a gente definiu lá atrás, a pessoa começa a se imaginar, olha, eu podia estar lá, eu quero estar lá, eu quero fazer isso. E aí é que está no ponto da gente testar as imagens. Por que a gente está fazendo isso aqui? Quando a gente já definiu que o que as pessoas querem, nesse caso aqui, depois do teste sendo validado, que é como aprender mais rápido as matérias que vão cair no Enem, porque para o cara daqui, não importa para ele se ele quer aprender mais rápido, o que importa para ele é aprender mais rápido as matérias que vão cair no Enem. Desse teste que ganhador, tem o segundo ponto, você sente que não aprende o tanto quanto deveria, você sente dificuldades para se concentrar, agora a nossa quantidade de imagens necessárias para validar essas 2 hipóteses são muito menores. Nessa conclusão, a gente só vai chegar em coisas que é aprender mais rápido, coisa de se concentrar. Então você começa a testar várias imagens. Nesse caso aqui eu testei 3, eu coloquei só 2. E aí você pode testar milhares de imagens, mas conceitualmente ligados às perguntas que você fez e o título que você está entregando. Perceberam que a coisa está muito mais fechadinha? Mais entregado? Por que a minha imagem parou de converter? Você simplesmente vai pegar uma outra imagem que condiz com as coisas que você colocou e vai funcionar do mesmo jeito. Não está convertendo. Só para comprar uma outra imagem. Não é aquela imagem que você não sabe. Você já sabe qual é a imagem que você precisa. Todas elas estão validadas conforme as dores e o que você vai entregar do outro lado. Entendeu? E aí nesse ponto é o seguinte, gente. Depois de fazer
esse resumo, aliás, de fazer a conclusão da compra de dados, não tem outra conclusão a não ser: olha, esse produto vende e esse produto não vende. Não existe outra conclusão. E se você conseguir vender, cara, escala. Bota dinheiro nisso daí, porque tem muito empresário aqui com medo. Ah, eu tenho R$10 para poder trabalhar com isso aqui, vou colocar R$1 por dia, etc. Galera, não precisa ter medo. Você já participou do processo de compra de dados, você não tem aquela insegurança de que se você fizer uma outra campanha agora, ela não vai funcionar. Porque você já fez o processo de compra de dados inteiro. Nesse case que eu fiz para vocês, eu gastei nos primeiros 4 dias R$1.200 para poder fazer a compra de dados. Não necessariamente vocês precisam passar pelo mesmo processo. Vocês podem fazer isso com um budget menor. Mas eu queria ter o resultado mais rápido porque eu tinha a palestra para fazer em 30 dias. E esse case que eu construí foi de 26 dias, se eu não me engano. Então, tem que chegar à conclusão rápido. E em 30 dias dá para fazer a compra de dados completamente. Nesse caso aqui da palestra, que nem eu tinha mostrado para vocês, chegou a uma conclusão de um ROI de 144%, com faturamento de R$54 mil. E toda essa conclusão da compra de dados foi feita. Então, mais do que chegar lá, o Arlindo tinha me perguntado, né, se vocês lembram, né? Ô Arlindo, faz uma palestra pra gente lá no dia, mas eu podia chegar aqui e falar uma teoria, é isso assim, faz isso que vai funcionar. Não, tá aí, ó, 24 dias, 52, atualizando ainda, estão R$56 mil, fazendo esse passo que eu entreguei para vocês. Então, funciona. Não é um... Segue. Isso é um processo, não é um passo a passo, é um processo. Compra de dados é processo. Em 30 dias, você vai chegar, vai concluir seus resultados e vai chegar numa conclusão certa. Depois de 30 dias, não tem outra alternativa. E vocês têm que lembrar, sempre, ou vocês escolhem crescer, ou vocês escolhem ficar dando desculpinha o tempo todo. Quem quer dar desculpinha hoje aí? Lembra, sempre que vocês não consegui bater minha meta, não consegui criar tal coisa, faz isso aqui, ó. Lembra, se incomoda, porque ficar dando desculpinha faz a nossa vida ficar demorada, dá 2, 3 anos a gente está no mesmo patamar. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui não quer chegar nesse patamar. Obrigado, gente. Cara, sensacional. É isso aí. Uma dúvida rapidinho, se alguém tiver. Preparem, que aqui vai ser. Cara, queria te parabenizar. Sensacional. Obrigado. E o foco do fechar, você falou, foi fantástico. Isso não é um passo a passo. Isso é um processo. As pessoas Inclusive, lá na editora, isso é um POP. Processo Operacional Padrão. E isso é muito importante para vocês que estão aqui hoje perceberem que vocês não têm que buscar passo a passo, que o passo a passo vai funcionar hoje, amanhã para de funcionar. Pergunta como eu sei disso. Agora, um processo, ele funciona sempre, porque ele está validado e ele pode ser modificado, ele vai sendo otimizado. Garanto que daqui a 3, 4, 6 meses esse processo já vai estar reformulado, vai estar otimizado. E quando você busca o porquê das coisas, percebem o grande valor é que você sempre está perguntando o porquê que as coisas estão acontecendo. Né? Cara, fantástico. Foi uma das melhores palestras que eu já ouvi falar sobre segmentação, sobre compra de tráfego, que eu já assisti nos últimos 3 anos desse mercado aí. Parabéns. Obrigado, Carlos.